Imagine uma mãe que fez de tudo para proteger a honra de seus filhos, até mesmo acampar durante meses ao lado de seus corpos. Estamos falando de Rispa, uma concubina do rei Saul de Israel. A história de Rispa ficou conhecida na Bíblia justamente por causa de sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos mortos. Rispa era uma edomita, descendente de Aías, o que significa que era uma mulher estrangeira. O texto bíblico menciona que Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos, Armoni e Mefibosete. É importante ressaltar que o Mefibosete mencionado aqui não deve ser confundido com o Mefibosete que era filho de Jonatas. Antes de entrarmos nos detalhes, peço que se inscreva no meu canal. É simples e gratuito. Clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ative o sininho para receber notificações sobre futuros vídeos. Agora, vamos começar. Para compreender quem foi Rispa, é necessário conhecer um pouco sobre o ambiente em que ela viveu. Em um contexto de muitas intrigas, conspirações e mudanças de poder após a morte do rei Saul, seu filho Isbosete foi declarado rei das tribos de Israel, exceto pela tribo de Judá, que já reconhecia a liderança de Davi naquele tempo. Isbosete reinava sobre as tribos do norte, enquanto Davi reinava sobre a tribo de Judá. Ressalta-se que Isbosete era o filho legítimo sobrevivente de Saul, enquanto Mefibosete, como mencionado anteriormente, era um dos filhos de Rispa, a concubina de Saul. Portanto, Mefibosete era meio-irmão de Isbosete e, além disso, um dos netos de Saul, filho de Jonatas, que era aleijado. Nesse período de instabilidade, marcado por uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner, o comandante do exército de Israel, sob a liderança da casa de Saul, conquistou muito poder e prestígio. No entanto, Isbosete acusou Abner de se relacionar com Rispa, o que gerou uma discórdia fatal entre eles. O problema desse relacionamento era que Rispa havia sido concubina do rei Saul. Ao concluir que Abner havia se envolvido com Rispa, Isbosete praticamente acusou Abner de traição. Essa acusação não surgiu de ciúmes de Isbosete em relação ao suposto relacionamento de Abner e Rispa, mas sim do temor de que esse envolvimento pudesse ser um movimento de Abner para ocupar o trono de Israel. Vale lembrar que Abner havia adquirido considerável poder em Israel nesse período. Na antiguidade, casos de comandantes de exércitos que se tornaram reis de nações após conspirações desse tipo, envolvendo relacionamentos com mulheres da corte, não eram raros. O desentendimento entre Abner e Isbosete acabou favorecendo o rei Davi, pois Abner, ofendido pela situação, passou a apoiar Davi como rei. Como resultado, Isbosete perdeu a proteção de Abner, e Davi ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. O tempo passou, e o reino de Israel enfrentou uma grande seca de 3 anos, resultando em uma crise de fome que afetou o reinado de Davi, conforme registrado no 2º livro de Samuel, capítulo 21. Diante disso, o rei de Israel consultou o Senhor sobre a razão da seca castigar a terra, e a resposta divina foi que essa seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Para compreender essa questão, é necessário voltar um pouco na história. Durante a conquista de Canaã nos dias de Josué, foi feito um acordo de proteção com os gibeonitas, indicando que Israel havia prometido proteger esse povo. No entanto, Saul promoveu uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Os gibeonitas, remanescentes dos amorreus, que Israel havia jurado poupar, buscaram reparação. Davi consultou os gibeonitas sobre o que poderia ser feito para reparar o mal causado, e estes afirmaram não desejar ouro, prata ou a morte de qualquer israelita. Eles apenas queriam que a descendência de Saul pagasse pelo crime. Os gibeonitas solicitaram que Davi entregasse 7 descendentes de Saul para que pudessem enforcá-los. Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul. Foi nesse contexto de conflito étnico que o drama da história de Rispa começou. Pois entre os homens entregues por Davi aos gibeonitas,
estavam os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonatas, seu amigo, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que havia sido concubina de Saul, para morrerem juntamente com os outros netos de Saul, através de sua filha Merabe. O texto bíblico relata que os gibeonitas tomaram esses homens e os enforcaram no monte perante o Senhor. Esse evento ocorreu no início da colheita da cevada, equivalente ao mês de abril. Nesse contexto trágico, a Bíblia menciona que, quando os filhos de Rispa foram enforcados, ela pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha próxima ao local onde os corpos dos homens ficaram expostos. Rispa montou guarda diante dos corpos de seus filhos, impedindo que fossem devorados por aves de rapina durante o dia e por animais do campo durante a noite. Naquela época, era considerado uma grande desonra quando os corpos dos mortos eram expostos para serem consumidos por aves ou animais. Expor um corpo morto, impedindo seu sepultamento, era uma forma de desgraçar a pessoa, conforme registrado em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26. Rispa protegeu os corpos de seus filhos dia e noite, desde o início da colheita até o começo das chuvas de outono no hemisfério norte, um período de quase 6 meses. Davi provavelmente deixou os corpos expostos durante todo esse tempo, aguardando alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado e que a bênção do Senhor estava novamente sobre Israel. No entanto, quando Davi soube da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos, o texto bíblico sugere que ele ordenou que os restos mortais daqueles homens fossem recolhidos. Assim como os ossos de Saul e Jonatas foram recuperados dos moradores de Jabes de Gileade, os ossos daqueles homens foram sepultados de maneira digna no túmulo da família de Saul. É interessante notar que até aquele momento, a Bíblia afirma que o Senhor não havia mudado sua atitude em relação à terra de Israel, ou seja, a fome ainda persistia. No entanto, após o sepultamento dos corpos, o escritor bíblico registra que a situação se tornou favorável para a terra, indicando que a crise havia chegado ao fim. Descubra a riqueza espiritual com nossa oferta especial, apresentando a melhor e mais completa Bíblia. Explore a fundo os personagens bíblicos, mergulhando em suas histórias intrigantes. Além disso, conheça as melhores e piores mulheres da Bíblia para uma compreensão abrangente. Os links para adquirir esses tesouros estão no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.